Estava trabalhando à noite. De repente, entrou uma viagem pela Uber. Aceitei a viagem. Era 2 horas da manhã. Achei estranho, pois não tinha nenhum dado no chamado. Poderia ser um assalto, mas continuei assim mesmo. Talvez por causa da minha curiosidade, por não ter dados. Ou por achar que a pessoa poderia estar com algum problema. Continuei o caminho. O GPS me mandava por umas ruas estranhas, muito desertas, mas continuei assim mesmo. De repente, me mandou virar à direita. Dei de cara com uma fábrica abandonada muito velha. Continuei em frente. Então, me mandou virar à esquerda. E dei de cara com um cemitério. As portas estavam abertas. Entrei como ele mandou. Continuei o caminho. O GPS me indicava que o passageiro estava a 30 metros, mas eu só via túmulos desertos, velhos, e uma neblina muito forte. Continuei até a indicação aonde estava o passageiro. Quando cheguei, não havia ninguém. Estava no litoral à noite. De repente me toca uma viagem para a cidade vizinha. Aceitei a viagem. Durante o percurso, o passageiro disse que tinha que usar o banheiro. Encontrei um posto de combustível e paramos para ele usar o banheiro. Passaram-se alguns minutos e reparei que o posto estava sendo fechado. O funcionário do posto veio até o carro e me perguntou se eu queria alguma coisa, porque ele já estava fechando. Eu disse que estava esperando meu passageiro que estava usando o banheiro. O funcionário me disse que não viu ninguém, que ninguém estava usando o banheiro. Eu disse sim, meu passageiro acabou de sair para usar o banheiro. O funcionário me disse que não tinha ninguém comigo, que eu cheguei sozinho no posto. Eu disse não, cheguei com um passageiro e ele saiu para usar o banheiro. Ele disse não, senhor, o senhor chegou aqui sozinho. Eu fiquei olhando e o senhor estava aí parado. Resolvi perguntar se queria alguma coisa antes de eu fechar. Perguntei se ele poderia chamar o gerente para olhar as câmeras de segurança. Então fomos olhar as câmeras de segurança. O que eu vi me deixou muito assustado, pois o que estava mostrando na câmera era eu chegando sozinho e o carro totalmente fechado. Ninguém saiu de dentro do carro. Já trabalho de motorista há alguns anos. Um dia voltando de uma viagem com um passageiro, na estrada à noite, com muita névoa. De repente começamos a escutar os barulhos estranhos, como se fossem os elefantes gritando, alguns gritos de pessoas e muitos grunhidos. Achei muito estranho aquele barulho. Resolvemos ligar para a polícia, mas os aparelhos celulares não tinham sinal. Então resolvi acelerar. Havia um posto de combustível. Paramos lá para nos acalmar. Contei aos funcionários o que tinha acontecido. Eles disseram que isso era muito frequente. Muita gente parava lá falando isso. Disse que alguns anos atrás havia um trem que descarrilhou, matando inúmeras pessoas. O
barulho que a gente ouviu eram as pessoas gritando e o barulho do trem freando quando descarrilhou. Estava há pouco tempo trabalhando para Uber, mas já havia acontecido algumas coisas estranhas. Mas o que mais me chamou a atenção foi as 2 semanas. Estava na região de barzinhos quando tocou uma corrida. Quando cheguei, eram 2 pessoas. Uma pessoa baixa e uma outra alta. A mais baixa sentou do meu lado e o mais alto sentou atrás. Embora ele era muito estranho, era muito pálido e tinha as olheiras muito profundas. Mas continuei assim mesmo, conversando com o rapaz à frente. A pessoa atrás não falava nada, estava totalmente quieto. Só respirava com um pouco de dificuldade. De repente, começou a ter mais problema de respiração. Ficou muito ofegante, fazendo barulho. Perguntei ao rapaz que estava do meu lado se o acompanhante dele estava com algum problema de saúde. E ele me disse: não, senhor, eu não estou com nenhum acompanhante. Eu entrei sozinho no seu carro. Eu disse: não, entrou o senhor e o seu acompanhante. Ele: não, eu entrei só. Eu disse: não é possível, a pessoa está aqui atrás. Quando olhamos para trás, não vimos ninguém. Ele achou que eu estava louco, mas eu juro, havia uma pessoa lá atrás. Eu posso descrevê-la com muita clareza. Não sei o que aconteceu. Com o tempo, trabalhando na Uber, você aprende a identificar os passageiros, os educados, os nervosos, os que vão te dar problema, e assim vai. De repente, me toca um chamado. Era uma moça, muito bonita, parecia ser de boa família. Prosseguimos a viagem. Conversamos um pouco, era muito educada. Chegamos ao destino. Ela me disse para parar. Eu disse que poderia deixá-la mais perto de casa. Ela disse: não, aqui está bom. Encerrei a viagem. Fiquei preocupado, era um bairro muito perigoso. Ela sumiu. Escuridão. Continuei dirigindo, quando senti um cheiro horrível. Quando olhei para trás, tinha um pacote. Olhei dentro, parecia carne podre. Achei que podia ser algum órgão, mas quando olhei mais de perto, vi que era uma criança morta. Um feto muito pequeno, um cheiro horrível. Não aguentei, desci do carro, comecei a vomitar. Fiquei ali um pouco, pensando no que fazer. Liguei para a polícia. Quando chegaram, me falaram que o celular que havia pedido a corrida era roubado e que a pessoa não era a dona da conta. Então, não se pode ficar julgando as pessoas pela aparência, não é verdade?